Você já ouviu esses termos que, ai, meu chefe tem um preferido? Você sabe a sua estatística, você sabe quanto você tem que vender para poder ter os clientes que você precisa ter, para ter os fechamentos que você precisa ter? Meu nome é Didi Wilke, eu sou coach de vendas, performance e liderança. E hoje a gente vai estar falando de uma coisa que é muito importante, mas que poucas pessoas fazem porque não é tão legal. Então a gente falou de muitas coisas na venda, a gente falou do ciclo de venda, falamos de como falar no telefone, falamos do que a gente controla e não controla. Essa parte é uma coisa muito essencial e acho que ela é válida e a gente tem que entrar com muita seriedade, que são os números, as suas estatísticas, porque é nelas que você vai saber como que você é bom, como que é a sua eficiência, onde são áreas de melhorias. Se a gente não tem números, fica difícil, correto? Saber se você realmente está sendo eficiente. E você corre o risco, você que é gerente, de você ser percebido, ter a percepção de você ter pessoas que você acaba tendo mais favores, né? Você tem seus preferidos. Essas coisas normalmente aparecem quando nós não temos fatos, dados que comprovam ou que sustentam decisões que nós fazemos em dar aumento ou dar benefícios para as pessoas. É uma dor, a gente está falando aqui culturalmente, estamos aqui no Brasil, mesmo que os Estados Unidos e a Europa, de repente a Alemanha e outros lugares tenham um pouquinho mais de facilidade em olhar números, olhar estatísticas, isso também não ajuda muitas pessoas. Tanto os meus clientes na Europa, como nos Estados Unidos, como no Brasil, sofrem com essa parte. Muitos gerentes sofrem com essa parte. É uma coisa que não fazemos com tranquilidade, não é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, especialmente para vendedores que estão sempre lá fora, que tem que sempre ter nova prospecção, que tem que encher o funil de vendas, acabam tendo tanto trabalho com clientes que acabam esquecendo de realmente notar as atividades que estão fazendo. E por causa disso surgem crenças, surgem ansiedades, surgem medos. Normalmente, a gente não tendo números, não sabendo como a gente é, qual que é o nosso coeficiente de sucesso, a gente acaba colocando muita ênfase nas soluções, né, nos resultados, em vez de olhar o seu processo e as suas atividades. Já que você não tem como controlar as atividades, fica difícil você focar nelas e a gente acaba focando nos resultados, que não traz muita boa coisa, porque nos vídeos sobre controle, né, a gente sabe que a gente não controla as decisões das pessoas, a gente só ajuda e influencia um pouco nesse processo. Então, eu gostaria, que é complicado, né? Se nós sabemos que é importante, se nós sabemos que nos ajuda, por que a gente não faz? Por que a gente realmente não corre atrás? Podemos até pensar que de repente a gente não vai atrás porque a gente não quer saber se a gente realmente é bom ou ruim, né? De repente a gente acha que a gente é melhor do que a gente realmente é. Eu já usei várias terminologias de alguns mentores, o Zig Ziglar, um dos meus mentores maravilhosos, sempre falou isso para mim. Pessoas mentem, números nunca mentem. Pessoas mentem, números nunca mentem. Se você começa a focar nas estatísticas, nos números, nas atividades, você começa a realmente ver uma foto, uma imagem mais realista, onde você possa realmente, tanto como você vendedor, melhorar as áreas que você precisa e como gerente, criar treinamentos específicos, porque agora você tem uma noção real e não é só eu senti no ar, achei, eu tenho uma sinergia, eu tenho uma bola de cristal. A bola de cristal, ela não é tão eficiente e muitas vezes ela é falha. A gente tem que ter discernimento que quanto mais informações temos, melhor para a gente, mais controle a gente tem que ter. Mas vamos lá, vamos dar um passo para trás. Tá bom, Didi, entendi. Então, minha última analogia. Imagina que você está doente, você vai para o médico, né? Você pergunta para os amigos, você, não, vá para aquele médico, esse médico é altamente recomendado, o cara é maravilhoso, o cara é ótimo. Aí você vai lá, senta e o médico olha para você e fala assim, Didi, não se preocupe, eu estou sem o meu termômetro, eu estou sem o meu estetoscópio, mas eu sou muito bom.
Só olhando para você, eu sei exatamente que você está com uma infecção, eu vou prescrever os antibióticos perfeitos, pode confiar em mim, vai dar tudo certo. Você confiaria? Faria isso? Acredito que não, né? Sem fazer um teste de sangue, sem saber realmente que tipo de infecção, que tipo de bactéria, se é vírus, se é bactéria. Vocês não têm dados. Como você vai criar uma solução? É isso que nós estamos fazendo no mundo das vendas quando a gente não tem números. Quando a gente não se baseia em dados para fazer um aumento de vendas, aumento de cotas. Muitas vezes eu estou sentado com gerentes e eu vou perguntar, então qual que é a cota do mês? É tanto. Baseado no quê? Didi. Feeling. Eu conheço o mercado. Tem que tomar muito cuidado. Feelings, claro que a gente tem que prestar atenção no sexto sentido, no nosso conhecimento, no nosso histórico. Mas o que realmente determina a nossa eficiência, planejamento, estratégia de vendas, crescimento, são os números, são as suas atividades, são as suas estatísticas. Espero que eu tenha batido bastante, espero que isso tenha entrado. E se estamos agora prontos, percebendo que é importante, como que a gente começa a criar e quais são as atividades que a gente deveria monitorar. E aqui nos Estados Unidos a gente chama de Income Producing Activities, ou são atividades que geram renda. Uma das coisas que são muito importantes é que você deveria focar 90% das suas atividades nas atividades que trazem renda. Agora, se você não sabe nada, como você vai saber quanto você está gastando de tempo? Então, uma das primeiras atividades, uma das primeiras tarefas que você tem que fazer é primeiro identificar quais são as atividades no seu ramo, no seu mercado que trazem renda. Você gerente, o que você acha que são as atividades que trazem renda? E temos vários gerentes, né? A gente tem um gerente que só gerencia a equipe, tem gerente que também vende. Então, ambos os casos são diferentes e ambos os casos têm atividades diferentes que geram renda. Primeiro, temos que entender o que gera renda. Eu vou criar aqui um generalismo, então a gente vai falar de algumas atividades que normalmente permeiam em várias áreas de mercado. Normalmente, todos os vendedores têm que prospectar, elas têm que ligar, elas têm que bater na porta de alguém, elas têm que falar com alguma pessoa, né? Então é ligar. Também acredito que ligar é o primeiro passo, mas também gostaria de saber quantas pessoas você consegue falar que tenham o dom da decisão. Então, muita gente consegue ligar, mas pode ser que tenham pessoas que liguem somente para as secretárias e não conseguem chegar na parte da decisão. Enquanto que outras pessoas ligam um pouco menos, elas são mais eficientes, elas sabem como chegar naquela pessoa que decide. Como você vai saber se você não está realmente seguindo esses números para saber qual que é a diferença? Então, tem a diferença, né? E a grande maioria tem que fazer prospecção. Você prospecta, nós somos vendedores. Temos que correr atrás de clientes, ligar, bater de porta em porta, fazer reuniões presenciais, aparecer na empresa. Todas as áreas de prospecção têm que ser analisadas e elas têm que ser monitoradas para saber se a gente está tendo realmente, né? Se a gente está tendo suficientemente de leads para gerar algum resultado. Às vezes, a gente pode até achar que a gente não seja tão bom, mas se a gente for olhar os números, você de repente nem está fazendo a atividade necessária para gerar resultado. Então temos aí, né, ligações, temos aí poder falar, né, que em inglês a gente fala reach, é você poder entrar em contato com alguém que tem a decisão, altamente importante você saber, porque isso é eficiência de gerar, né, de como entrar em contato com essas pessoas. Aí, dependendo de qual mercado, temos ou uma apresentação ou marcar uma apresentação, né, com as pessoas para você fazer a reunião de introdução. Se você não de apresentação, tá? Temos que fazer a primeira introdução, então fazer a reunião para realmente entender se o seu produto realmente vai ajudar. E aí depois temos quantas pessoas elas são vendidas, com que é o seu nível, o seu fechamento, né, a sua estatística de quantas pessoas você fecha. Isso é bem o básico, tem outras coisas, né? Temos indicações, porque quanto mais indicações você pergunta, melhor o seu funil de vendas é. Então tem informações e atividades que são extremamente importantes de serem monitoradas. Tanto para você como vendedor, quanto para você, gerente, para você poder realmente ter uma equipe e entender como essa equipe realmente é. Se você está querendo criar
bônus ou motivar as pessoas, fica difícil se você não sabe os números, fica difícil se você não consegue entender se uma pessoa é mais eficiente que a outra, porque os números, também vistos errado, também podem criar bastante confusão. Falei algumas atividades para vendedores, mas vamos falar gerentes. O que você, gerente, acredite que sejam atividades que gerem renda? Você já se perguntou se você se encontra regularmente com a sua equipe? Ou você faz uma reunião anual ou semestral com a sua equipe? Fala para as pessoas qual é a meta e deixa as pessoas irem. Elas são autônomas, elas são vendedoras, elas sabem o que elas têm que fazer. Por incrível que pareça, muitas pessoas não colocam essa atividade como geradora de renda. Mas quanto mais você conhece a sua equipe, quanto mais você entende do propósito, quanto mais você entende das metas individuais de cada cliente, mais eficiente você vai ser, mais motivador a sua equipe vai ser e, em consequência, mais eles vão gerar de resultado. Ou seja, essa atividade que às vezes ela é esquecida, ela é altamente importante para um gerente. Tanto o gerente que também vende, como o gerente que só está gerenciando a equipe. Treinamento é outra atividade que é muito importante para um gerente. Seguir as pessoas, entender quais são as falhas, fazer networking, ajudar em criação de scripts, seguir as pessoas. Essas são as partes importantes. E também indicação, porque uma das coisas que você também faz como gerente é recrutar. E uma das coisas que a gente não fala muito, mas que é altamente custosa para qualquer empresa, é quantas vezes você está contratando alguém que ela vai embora, né? Que é o turnover. Acho que é muito importante. Então, é excepcional você também saber como contratar a pessoa certa. Saber como identificar se essa pessoa realmente tem o perfil de você. Como você vai fazer essa abordagem, como você vai fazer esses primeiros 30 dias de entrada dessa pessoa, como que você vai tratar essa pessoa. Você tem tudo planificado, sabe o que tem que fazer, sabe o seu planejamento, sabe como. É importantíssimo. Porque sem ter esses números, como você vai saber se você é um bom gerente? Se você, vendedor, não sabe desses números, como você realmente vai saber se você está sendo realmente eficiente ou se está, na verdade, mediano? Fica incrível, às vezes, eu sentar com as pessoas e perguntar qual é a sua meta 2021? Ah, quero fazer 1 milhão. Eu, que ótimo, então o que você vai fazer todo dia? Quais são suas metas, quais são suas atividades para garantir que você consiga esse 1 milhão? Ah, Didi, sorte. Vou correr atrás, vou me matar e eu vou conseguir. Nossa, tem muito detalhe, né? Agora, imagine outro cenário. Se você é uma pessoa que consistentemente sabe exatamente as suas atividades, você sabe, por exemplo, que para cada 4 chamadas, você em média consegue falar com uma pessoa que tem decisão. E para cada 2 pessoas que você fala que tem decisão, você consegue fazer uma reunião. E para cada 2 pessoas que você faz uma reunião, você consegue vender uma pessoa. Você tem 50% de fechamento, né? Na parte, você tem 25% de fechamento da ligação para alcançar alguém que tem decisão. É super rápido, mas se você colocar outra vez 4 para 1, 2 para 1, 2 para 1, 50%, 25%, correto? Agora, se eu sei que esses são os meus números, que eu olhei nos últimos anos e batem sempre, estão sempre consistentes nisso, agora, se eu quero fazer 1 milhão de vendas, eu sei que para conseguir esse 1 milhão de vendas, eu preciso vender 200 clientes ao ano, fica fácil você criar uma estratégia, correto? 200, 50%, 400 pessoas, você tem que fazer reuniões com 400 pessoas, porque das 400 pessoas você tem uma média de 50% de fechamento. Para você chegar a essas reuniões, você tem que entrar em contato com 800 pessoas ao ano para você poder gerar essas 400 reuniões. E para você chegar a essas 800 pessoas, você agora vai ter que falar com 3.200 pessoas ao ano para você chegar na sua meta. Você gostaria de saber disso ou da outra maneira que eu estou? A sorte. Falei, nossa, Didi, mas 3.200 não é impossível? Eu falei, 3.200 por ano. Vamos fazer mais fácil. Aí você tem que falar com 1.200 pessoas. Se você divide as 1.200 pessoas em 12, seriam 100 pessoas por mês. Você dividir essas 100 pessoas por 4 semanas, né? Um mês, 4 semanas em média.
tem que falar com 25 pessoas por semana. Se você dividir as 25 pessoas por semana, né, na semana, você tem que falar com 5 pessoas por dia. Vai ficar muito melhor. Se eu falar para você que tudo que você tem que focar é certeza, sempre falar com 5 pessoas e você vai alcançar sua meta, não fica muito mais fácil? Mas menos complicado? Mais direto? Porque você não saber quais são seus números, não saber quais são suas porcentagens, e não poder criar realmente estratégias específicas com resultados garantidos. É isso que ter números nos dá. É a gente estar focado nas coisas que a gente controla. A gente não ter mais resiliência. Porque quando você sabe exatamente quais são as atividades que você tem que fazer, você vira imparável. Você consegue gerar uma motivação além. Se você não soubesse exatamente. Agora, muito legal também você saber, que você vai percebendo, olha, eu sou muito bom em criar. Uma vez que eu falo com uma pessoa que decide, eu consigo fazer reuniões 50% e eu consigo fechar 50%. Um nível bastante alto, mas eu estou pecando nas ligações para conseguir entrar em contato com decisores. Agora você pode focar com seu gerente, fazer treinamento específico nessa área de como me ligar melhor, como criar novas oportunidades para chegar e ir atrás das pessoas que têm e que podem decidir. Fica muito mais fácil para você como gerente também discernir que tipo de treinamento trazer para a sua equipe, em vez de ficar só no bola de cristal, o que vai acontecer. Por incrível que pareça, as pessoas que entendem o poder que isso tem, você começa a perceber que essas pessoas elas alcançam e muitas vezes elas passam além dos resultados, porque elas têm uma certeza, elas se conhecem, elas não estão baseadas somente em crenças, em sorte, em ter um amuleto e falei, hoje é o dia que eu mais vendo. Não, elas entendem as qualidades, elas entendem os seus números, os dados. Então é muito importante você entender o que você tem que fazer, quais são as atividades que mais trazem resultado. Você tem que também entender quanto você precisa para fazer no ano, porque senão você não vai ter noção. E muitas vezes é muito importante ter isso, porque às vezes os gerentes criam metas que são às vezes impossíveis de serem alcançadas. E se você tivesse esses números, você poderia provar e poder ter uma conversa sensata com o seu líder e falar assim, olha gente, baseado nos meus números é impossível bater essa meta porque não tem suficientemente dias para fazer tudo isso. O que a gente pode fazer? De repente, que treinamento que eu preciso? Porque dessa maneira que estamos nesse momento, infelizmente, não tem nem... Está tudo fora do controle. Quero ter algo que me coloque no controle. E é para isso que é tão importante saber essas estatísticas, saber a sua performance. Isso também vai acabar com toda essa conversa paralela sobre favoritos. No momento que você tem conhecimento profundo sobre a eficiência da sua equipe, você realmente começa a poder identificar áreas de melhorias, poder criar reais estratégias e crescer de uma maneira estratégica e não orgânica. É algo que muitas pessoas, que a gente percebe muito, as pessoas elas conseguem ter um planejamento de crescimento porque elas não têm números, não têm dados, não têm estatísticas. Fica difícil você poder prever o que vai acontecer no outro ano, o que você gostaria de ter, se você não tem base para aquele crescimento. Então, é muito importante. Então, eu gostaria muito também de ter o seu feedback. Quantos de vocês sabem dos seus próprios números? Quantos de vocês, a empresa ela tem um CRM que controla atividades? E aqui é importante atividades. Você percebeu que em toda essa conversa eu não falei muito de resultados. Porque lembra que resultados a gente não tem muito controle, você pode fazer muitas atividades e pode ser que um mês você não chegue àquela sua média. O legal de estatística é que quanto mais você controla, quanto mais você analisa, mais a estatística começa a te ajudar, mais você vai ter base no seu performance. Então é muito importante e espero que esse conhecimento, isso que eu estou falando para vocês, não entre numa orelha e saia na outra. Eu sei que não é um tema super glamouroso, mas eu espero que você comece a entender quão maravilhoso é e o quanto que isso possa realmente afetar os seus rendimentos e alavancar os seus rendimentos.
Eu posso falar do Hunter, que é um cliente meu, que começou comigo fazendo $120 mil, ele fechou em 2020, durante a pandemia, e fechou o ano com $600 mil, ou seja, ele aumentou 5 vezes a renda dele. A única maneira que ele conseguiu fazer isso, porque ele não só tinha já alguns dados, mas a gente aprimorou, realmente começou a analisar, eu sabia exatamente como que era a eficiência dele. Pegamos aquelas áreas que ele tinha menos rendimento, a gente começou a fazer mais treinamento, começamos a entrar mais para ele melhorar a capacitação naquelas áreas, e isso gerou aumento de 5 vezes. Não foi mágica. Foi planejamento estratégico baseado em dados, baseado em estatísticas. Foi só assim que eu consegui aumentar a renda dele dessa maneira, porque se ele não soubesse, a gente nem saberia o que estava dando certo ou não. Que é muito legal, porque a gente consegue realmente ver os resultados baseado no treinamento de uma coisa ou de uma área que não estava tão bom. No caso dele, era indicações. A gente começou a entender que ele não era... Aliás, ele me perguntava as indicações. A gente também começou a entender que ele também tinha uma dificuldade de conseguir chegar às pessoas que estavam fazendo decisões. O legal é que ele era muito bom no resto, ele era muito bom em fechamento, etc. e tal, mas ele não era muito bom em conseguir chegar e alcançar pessoas com decisão. A gente mudou só isso e ele teve um aumento de 100% na produtividade e agendamento de reuniões. Olha que coisa interessante. Então, se você está nessa posição e não tem nenhum número, não se preocupe. É melhor começar e entender que temos um problema do que nunca estarmos cientes que temos um problema. Eu sei que muitas pessoas não têm. Isso é uma coisa que permeia o mundo das vendas. As pessoas não gostam muito de números, não é glamouroso. Não são comissões, não é dólar, não é real no bolso. Mas sem esses números fica difícil você realmente planejar algo e estar centrado em controle com alta resiliência para enfrentar os nãos da vida lá na frente. Então, espero que você entenda, espero que você reveja, e para aquelas pessoas que já estão controlando, é hora de você dar uma olhada, vamos dar uma olhada nos últimos 5 ou 6 anos, criar uma nova meta, nova média, falar com o gerente naquelas áreas que de repente podem ser melhoradas, que tipos de capacitação, que tipo de treinamento pode ser feito para você melhorar. Sempre podemos melhorar e os números nos ajudam a focar nas áreas que a gente pode melhorar com mais eficiência. Então isso é muito importante de vocês entenderem. Então é um tema que para mim é excepcional. E, infelizmente, não ouço muito por aí as pessoas entrarem com mais discernimento no entendimento do que é um planejamento estratégico de um planejamento orgânico. Então, só para capitular, né, eu falei hoje de uma coisa que é muito importante, que é você entender a sua equipe, você realmente ir atrás e saber qual é a eficiência da sua equipe. Você como gerente saber que tipo de treinamento colocar. Estamos falando das atividades que trazem renda. Aqueles fatores críticos que vão te trazer o sucesso que você merece e que você gostaria de ter. Então, mais uma vez, eu falei lá no começo, pessoas mentem. Números nunca mentem. A parte da razão dos números nos ajuda a nos manter centrados, a termos essa eficiência e poder planejar para o futuro. São nesses momentos que você consegue não só planejar o que você vai fazer naquele ano, mas você vai ter então abertura a poder planejar 5 anos, 10 anos, vai ter menos erros de acerto e poder focar com foco profundo e alcançar os seus resultados e suas metas. Então acho muito legal e infelizmente temos culturas diferentes. Tem gente que normalmente não gosta, tem gente que não faz, tem gente que não entende por quê. Muitas vezes eu ouvi que as vendedoras até ficam chateados porque eles pensam que o que eles estão monitorando é para o líder, é para o gerente. Mas espero que essa nova percepção tenha aberto, pelo menos, ou você possa olhar essas atividades ou esse monitoramento com outros olhos. Espero que isso seja algo do seu interesse
E mais uma vez eu gostaria muito do seu feedback. Gostaria de saber quantas pessoas aqui já têm isso, estão trabalhando com isso ou gostariam de ter isso. Acho que é muito importante saber, e eu estou aqui e realmente estou super animado para saber como está a situação com você, com a sua empresa, você é gerente, esteja aberto, acho que compartilhe, muitas pessoas têm que saber. Eu acho que é o momento de nós vendedores realmente pegarmos essa responsabilidade de nos conhecermos melhor com unhas e dentes, especialmente em momentos de desafio. Nós estamos em momentos de desafio, né? A gente tem que mudar muitas maneiras de abordar, a gente tem que mudar a maneira da gente prospectar. Seria interessante a gente poder fazer todas as mudanças baseadas em dados, baseadas em números e não na escuridão do desconhecido. Porque o desconhecido lhe abre a porta para o medo, abre a porta para a paralisação. Isso faz com que a gente não se torne a melhor versão de nós mesmos e a gente não consiga ser eficiente ao máximo. É para isso que estamos sempre, seria bom termos um monitoramento específico dos números. Isso começa entendendo o seu trabalho, sabendo das coisas que você tem que fazer consistentemente que trazem resultado. Tem pessoas que nem isso sabem. Então vamos começar lá do começo? Vamos nos comprometer a realmente entender o quanto que nós temos que fazer em atividades para alcançar o que a gente gostaria de alcançar? Porque todos nós temos aquele número, aquela vontade. Ninguém nasce, ninguém acorda falando assim, eu vou ser medíocre, eu vou ser mediano. Tenho certeza que todos aqui olhando, que estão vendo esse conteúdo, nascem e acordam todo dia querendo ser o melhor. Então, para garantir esse seu melhor, para garantir esse crescimento, vamos fazer comprometimento de realmente começar a analisar, começar a criar estratégias, entender a sua estatística, fazer monitoramento, começar a olhar mais crítico nas suas atividades, com as atividades que você nem está conseguindo fazer. De repente, uma questão de gerenciamento de tempo, mas vamos começar a realmente pegar uma lupa e olhar nesses números. Porque números, pessoal, podem ajudar muito no nosso crescimento estratégico. Em muitos casos é a única maneira de a gente poder crescer, para garantir. Às vezes a gente tem que ter esses números porque a gente não tem a chance, a gente de repente não tem o orçamento, então a gente tem que ser muito específico para poder fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Agora imagina se você não tem o dinheiro para fazer orçamento baseado em achismo. É difícil o líder, uma empresa, os sócios da empresa permitirem esse tipo de crescimento, esse tipo de aumento tanto de pessoas na sua equipe ou etc. Com números fica mais fácil você poder negociar, até poder negociar um aumento, de repente negociar uma posição de gerência, mas sem números, como você vai ter? Só porque você acredita? Porque você tem a maneira melhor de falar? Espero que não seja isso. Bom, eu espero que tenha pego alguma coisa nesse conteúdo. Mais uma vez, eu gostaria muito de ter o feedback de vocês. Se você curtiu o que você acabou de ouvir e você ainda não participou, é a hora. Se inscrevam para que vocês saibam de temas futuros. Se vocês gostaram, curtam, para que outras pessoas tenham essa oportunidade, essa possibilidade de receber esse conteúdo que eu faço e dou com tanto carinho. Pensando sempre em que coisas que a gente pode ajudar para que você possa alavancar a sua venda, para que você possa ser melhor, um líder melhor, mais eficiente, poder ser mais eficiente com o seu tempo também. Então, se você curtiu, repasse para que as plataformas me possam distribuir com mais eficiência. E claro, fica aqui outra vez o grande pedido, que se você tiver algum tema que você não viu ainda, que eu não falei e que é relevante para você, por favor mencione, para que a gente possa colocar isso na nossa pauta e, quiçá, ele vire tema do nosso próximo vídeo, do nosso próximo conteúdo. Então, para vocês todos, muito obrigado e vejo vocês na próxima.